Muitas vezes, os mesmos dados podem servir a verdades completamente opostas. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, mostro como isso aconteceu na semana que passou. E dou mais algumas dicas de como perceber as estratégias que são usadas para nos convencer de um ou outro ponto de vista. Marginais têm novo aumento de acidentes. CET aponta redução de acidentes nas marginais, mesmo com velocidade maior. Será que essas frases foram ditas em anos ou locais completamente diferentes? Não. Por incrível que pareça, a primeira foi publicada na Folha de São Paulo no último dia 9 de junho e a segunda no dia seguinte, mas no estado de São Paulo. E caso ainda não tenha ficado claro, sim, as duas se referem às marginais da capital paulista, Pinheiros e Tietê. Para quem não se lembra, o prefeito João Dória aumentou os limites de velocidade nas marginais no início desse ano. O prefeito anterior, Fernando Haddad, tinha reduzido esses limites. Por isso, desde o aumento, a gente tem uma guerra de informações em relação aos impactos dessas medidas, como ilustram essas manchetes diametralmente opostas. Mas, enfim, quem está mentindo? A resposta não é simples e talvez não possa ser formulada exatamente nesses termos. A matéria da Folha destaca indicadores da Polícia Militar, que mostram, entre outras coisas, um aumento de 25% no número de acidentes com vítimas na comparação entre maio desse ano e o mesmo mês do ano passado. No final do texto, a Folha comenta como Dória tem tentado desvincular acidentes dos limites de velocidade. O jornal ironiza o prefeito, registrando como ele perdeu a sua carteira de motorista justamente por excesso de velocidade, bem como ilustrando a matéria com uma foto dos novos uniformes dos agentes de trânsito, assinados por uma estilista. Por fim, a Folha registra também a crítica de Dória aos dados da PM. Essa crítica é fundada no fato de que a Polícia Militar usa uma metodologia diferente daquela que é empregada pela CET. E é exatamente sobre os dados da CET que a manchete do Estadão é construída. Esses dados dizem que o número de acidentes reportados à polícia entre janeiro e abril caiu 25% em relação ao ano passado. Não, eu não errei. São os mesmos 25%, mas ao contrário. O jornal não ignora a discrepância entre esses indicadores e os da PM. Faz toda uma discussão sobre diferenças entre dados operacionais e dados consolidados e, em uma outra matéria, mostra inclusive que 2016 teve queda recorde no número de colisões registradas em toda a cidade de São Paulo, coincidindo com a política de redução dos limites implantada pela gestão anterior. Mas, sem dúvida, a mensagem que fica é a da manchete, complementada por um gráfico em destaque que evidencia a tendência de queda. Para a gente ter uma relação crítica com a mídia, não basta uma postura panfletária de acusar determinado veículo de distorcer a informação para este ou para aquele lado. Além de existirem muitas nuances e sutilezas entre esses extremos, em grande medida a gente depende dos grandes veículos de comunicação para obter uma parte significativa da informação com a qual a gente trabalha. Por isso, é importante a atenção constante para que a gente possa identificar mecanismos que, por exemplo, mesmo sem mentir, podem contar duas verdades completamente diferentes. O mesmo Estadão, por exemplo, nos deu algumas outras pistas ao longo dessa semana. Chamou a atenção também o fato de que de sexta-feira, dia 9, até a quinta-feira, dia 15, o tema da dependência química e da guerra às drogas foi pauta do jornal em todos os dias, exceto um. Para saber o que uma coisa tem a ver com a outra, eu convido a leitura da coluna lá no site do Lábio. Mas caso o meu ponto ainda não tenha ficado claro, eu explicito. Não é a publicação de mentiras o que a gente vê no Estadão, mas sim uma tessitura fina de fatos que sustenta as medidas adotadas por João Dória e Geraldo Alckmin. Para compreender essa tessitura, ou discordar de mim, é claro, eu sugiro veementemente a leitura, pois esse me pareceu um caso digno de nota. Boas leituras e uma ótima semana!